Hoje é 14 de novembro de 2019, são 10 horas e 15 minutos. Este escriba não tem tempo de preparar as manifestações, vai abrindo o Estadão e a Folha e vendo o que é razoavelmente importante, de acordo com o temperamento mais ou menos quente com o qual acorda. O escriba hoje acordou romântico. Em primeiro lugar, vê na Folha de São Paulo, a Folhas A8, uma foto do presidente da República com a esposa num beijo que não é cinematográfico, mas é quase. E, com o devido respeito à presidência da República, um beijo ou um enlace muito bonito. Foi a primeira coisa bonita que este escriba viu ou ouviu Jair Bolsonaro a fazer. Não sei se é você, presidente, que está de parabéns, ou é a sua esposa, que por sinal aparece linda nessa foto. É muito bonito. O escriba acordou, repete, muito amoroso hoje, e vê, a propósito dessa manifestação cordial, e cordial vê uma outra foto, para não se dizer que este escriba é um homem de direita. Ainda na Folha de São Paulo, uma bela fotografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais magro. A prisão lhe fez bem. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou a prisão lhe fez bem, ou a namorada, que é muito simpática, Rosângela, o tornou um homem um pouco menos agressivo. É preciso que seja um pouco menos agressivo e mais cordial, exatamente no sentido de aplicação das coisas românticas que nós temos no coração. O ex-presidente bem mais magro, mais alegre, quiçá, uma foto bonita com a namorada. Namorada não. Diga-se, já é mulher dele, porque hoje não é preciso ser casado para ser marido e mulher. Uma bela menina, uma moça bem posta, alegrinha, dedicada. Esse homem é um homem muito difícil, garota. Você vai precisar ser muito bacana para conseguir cuidar dele e ficar com ele até onde ele puder ficar com alguém. Então, de um lado, Jair Bolsonaro beijando a esposa. A primeira coisa bonita que este escriba, que acordou cordial, romântico. E você fazendo, Jair Bolsonaro. Não sei se devido a você pessoalmente ou a ela, porque as nossas mulheres fazem os homens. As mulheres fazem os homens, ou são capazes também de destruí-los num momento ruim da vida. Então, o Lula está bem pronto para a guerra e Jair Bolsonaro está também muito apresentável. Ambos nessas duas fotos com as respectivas. Esse escriba fica muito alegre, muito satisfeito, muito contente hoje, já às 10h20 da manhã, na véspera do feriado. A partir disso aqui, só mais um comentário. Há no jornal O Estadão, a Folhas A4, para não se dizer que só falei da Folha, é preciso que se faça um comentário qualquer também ao companheiro O Estado de São Paulo. Aparece aqui, no fim da página, um artiguete em negrito. Quando o Estadão põe alguma coisa em negrito é porque é muito importante. Do colega J.R. Guzzo. Este escriba foi
procurar saber quem é J.R. Guzzo. E é um colega muito importante, diretor editorial disto, daquilo e de mais aquilo. É, sim, relevante para a imprensa em geral e para o Estadão, porque se é posto em negrito, é relevante para que o povo possa vê-lo. E ele critica a ministra Rosa Weber e Celso de Mello, indagando se ambos falam o português. Porque os dois ministros, segundo J.R. Guzzo, utilizam uma linguagem hermética, fechada e antípoda de possibilidades a que o povo entenda o que está acontecendo. O povo entende muito bem o que está acontecendo, sim, J.R. Guzzo. Acontece que nós, juristas, temos uma perspectiva muito particular, como vocês, repórteres e fotógrafos, têm também correspondentemente às máquinas fotográficas sofisticadas que vocês usam nas refregas da vida. Então, Celso de Mello e Rosa Weber falam, às vezes, um português difícil. Este escriba, quando era mais moço, há uns 50 anos atrás, entendeu que ia estudar alemão. Porque todo jurista hoje que se preze conhece o alemão, embora a língua alemã seja indiciária no sentido de relembrança de Adolf Hitler. Sempre vem à memória desse escriba estas características que não são muito adequadas ao aprimoramento das vertentes democráticas que a humanidade tem. Então esse escriba estudava o alemão, sim, porque é bonito hoje falar o alemão. Esse escriba não conhece muito advogado aqui em São Paulo falando japonês, mas quem consegue manifestar-se dessa forma tem passagem livre lá nas Liberdades da Vida, no centro de São Paulo. E quem fala essas outras línguas refratárias ao entendimento comum que há por aí e que estão na expectativa do presidente da República para aumentar o comércio entre o Brasil e outros países, o colega que consegue falar ou comunicar-se em japonês tem uma passagem livre no sentido de aprimoramento das relações jurídicas com esse povo estrangeiro que faz também o orgulho da nossa miscigenação aqui no Brasil. Então, o J.R. Guzzo critica Celso de Mello e Rosa Weber porque falam uma linguagem hermética, mas o hermetismo faz parte da sincronia e da sofisticação da linguagem especialista que existe em vários setores da cultura. Imagine se J.R. Guzzo querer conversar com um cientista como o Harari, que esteve no Brasil há 2, 3 dias atrás e que prestou depoimento lá na Roda Viva da TV Cultura. Imagine se J.R. Guzzo querendo conversar com ele sobre as protuberâncias das estrelas nos múltiplos universos que há nesse nosso espaço sideral. E o cientista querer explicar a J.R. Guzzo a teoria da relatividade, que Einstein tentou explicar a nós outros como isso se comporta, e nós até hoje não conseguimos entendê-lo bem, embora ele tivesse feito muita força. Esse escriba, para terminar essa crônica, que não pode ser muito longa, porque nós estamos em véspera de feriado, este escriba se lembra de um desembargador que era advogado antes, Adalto Suanes. Adalto Suanes morreu cedo, já se foi. Era uma criatura excepcional. Falava gostoso,
falava bonito, mas falava a língua do povo em seus votos. Deixou um livro, sim, que este escriba tem entre os muitos milhares de opúsculos e de obras grandes que tem por aqui. Adalto Swannes aposentou-se e se foi. Depois de desembargador, este escriba só ouviu uma vez, pessoalmente. Foi num baile. Num baile, num desses nossos clubes da Boa Sociedade Paulista, e Adalto Swannes estava dançando. E este escriba, que dança muito mal, ficou sentado à mesa a olhar e admirar Adalto Swannes. Como dançava bem Adalto, embora sendo desembargador, e lançava votos muito simples, bem postos, mas com muita simplicidade. Não falava difícil, mas J.R. Guzzo precisa entender que linguagem de fotógrafo é linguagem de fotógrafo, sobre grandes angulares, angulares pequenas. Linguagem de médico até hoje é muito difícil de ser entendida. Imagine-se se o médico especialista, uma criatura fenomenal que, entre outras especialidades, foi um daqueles que abriu e recosturou a barriga do presidente da República, salvando-o com muita proeminência. Imagine-se se esse médico, com toda a descrição que ele tem, aparecesse dando entrevistas dizendo: eu costurei as tripas do ex-presidente da República ou do presidente da República. Não diria eu suturei o ventre do presidente na camada superior das entranhas que o presidente exibia fissuradas por uma facada desferida por uma peixeira. Uma peixeira. O povão vai entender que peixeira é aquela faca enferrujada que os nossos pescadores às vezes usam na pesca e no retalhamento do camarão. Mas o intelectual muito bem posto há de perguntar, quiçá, o que é uma peixeira? Como uma peixeira pode desventrar os intestinos do presidente da República e como o facultativo pode salvá-lo fazendo-lhe uma intervenção na parte inferior das entranhas do presidente junto ao cólon, etc. É preciso que nós saibamos que cada profissional tem a sua linguagem específica. J.R. Guzzo, Rosa Weber e Celso de Mello conversaram como juristas conversam, sabem o alemão, conhecem o alemão. Houve tempo em que esse escriba estudava o alemão e tinha um bom professor, tinha um belo professor da língua germânica, porque é muito bonito falar o alemão, muito mais que o inglês. O francês é muito gostoso de se dizer. E o escriba prefere o francês ao alemão, mas houve tempo em que o estudava e ficava muito bonito. E às vezes não se pode falar que alguém matou o outro com vontade determinada de ferir e de produzir o resultado letal, a não ser com a aplicação de Tatbestandsmäßigkeit. Tatbestandsmäßigkeit. Ó, tipicidade, aquilo em que o fato consiste. Veja como fica bonito, J.R. Guzzo, falar em tipicidade. Até na corrupção, se falar para o povão que o fulano tomou dinheiro do outro, fica muito bonito, mas no juridiquês não se entende. É como receita médica.
Este escriba foi à farmácia outro dia, levou um receituário médico que ele não conseguia entender, mas que o farmacêutico entendeu, decifrou e entregou a medicação com grande simplicidade e rapidez. Nós somos assim, até mãe de santo, quando entra em transe, o J.R. Guzzo fala as coisas de acordo com seu dialeto, porque ela está conversando com os santos, está dialogando com as almas que ela conhece, e as almas também têm o seu dialeto, que é exatamente reconhecível por aqueles que são do ramo. Então você é do seu ramo. Análise J.R. Guzzo é um especialista naquilo que faz, em letra, inclusivamente em letra robusta, que lhe foi cedida pelo jornal Estado de São Paulo de hoje, página 4, quinta-feira, 14 de novembro de 2018, 19. O cronista não quer se atrasar um ano, que está aqui à frente, em cima desta mesa. Então, é preciso que entenda, os românticos têm sua língua particular, as mães de santo também têm, os juristas têm seus dialetos muito precisos, os jornalistas falam uma linguagem toda específica, constando que as lentes que são grandes angulares, ou que são fixas, ou que são protuberantes, constituem uma especialidade que só o jornalista fotógrafo conhece. Então você fica aí na sua porção de intelectualidade, não critique a ministra Rosa Weber e o ministro Celso de Mello, que conhecem profundamente o português. Sim, os dois, Celso de Mello talvez mais do que a ministra. Não se diga que esse escriba é amigo dos dois, não é não. Nunca conversou com eles pessoalmente, apenas tem uma admiração muito grande pelos dois. Celso de Mello é um arquivo enorme de conhecimento sobre tudo. Quando se puder conversar um pouquinho com ele dentro da simplicidade que ele tem naqueles trajes que ele usa enquanto não usando a beca ou a toga, J.R. Guzzo, você vai ver que eles conseguem conversar com você numa linguagem comum e que hão de conseguir falar tripas em vez de intestinos. Aliás, para finalizar isto aqui, este escriba deve dizer que o filho daquele grande Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, às vezes acorda e escreve alguma coisa a mais daquilo que é obrigado a escrever em razão do contrato que deve ter com o Estadão. E Veríssimo acordou hoje com bastante dose de estímulo intelectual, porque afirma que fez uma lista de termos que devem seguir a palavra canalha. Canalha é uma palavra que tem sido muito usada pelos nossos políticos quando se ofendem reciprocamente. E Veríssimo acordou, foi ao dicionário, difícil, mas foi ao dicionário e encontrou sinônimos. Lata de lixo são insultos comuns como canalha, constitui insulto comum como burro, idiota, babaca, imbecil, filho de uma égua, jumento, besta, besta quadrada, feioso, cretino, cagão, asno, asmático, débil mental, patife e outro. Imagine-se se dois políticos, o J.R. Guzzo, forem prestar um depoimento ou forem debater na imprensa e enquanto
enquanto ofendendo o outro. É o que você quer, J.R. Guzzo. Disser, você é alguém que defeca constantemente sem conseguir reter o produto à dejeção. O produto ou a dejeção daquilo que o alimenta para possibilitar a sua sobrevida. Veríssimo, sob o título Lorpas e Sacripantas, dá essa identificação ou essa capacidade de encontrar sinônimos à palavra cagão para essa coisa toda que o escriba acabou de inventar como palavra análoga ao ato de praticar defecação diariamente ou não. É assim que funciona, J.R. Guzzo. Então, você não me critica aí a eminentíssima ministra Rosa Weber, de quem esse escriba gosta muito, nem o ministro Celso de Mello, que é uma especialidade, é uma diferenciação na história da humanidade brasileira. Não me critique os dois, porque quem critica é criticado. Vai obrigar o ministro Celso de Mello a falar um português baixo, um português do povo, um português que o povo entende e entendeu tudo aquilo que o ministro Celso de Mello disse também no seu voto, que é um voto magistral. Ô J.R. Guzzo, tenha consideração pelo ministro, que é uma das intelectualidades melhor postas nesta nação. Dito isto, vamos colocar a fotografia do presidente Jair Bolsonaro. A melhor coisa que este escriba viu você fazendo até hoje, Bolsonaro, numa foto de Adriano Machado, que é da agência Reuters. O escriba vai pedir essa foto emprestada. Se você, autor da foto, quiser cobrar, cobre, desde que não seja demais, porque o escriba não aguenta e este velho escriturário vai pagar. E, além disso, ao lado, para não se dizer que não falei de coisas outras que não flores, para não se dizer que houve parcialidade, o escriba põe também esta foto também muito simpática do ex-presidente Lula, que aproveitou o tempo de prisão, hein? Você aproveitou muito bem o tempo de prisão, Luiz Inácio, porque remoçou. Está quase bonito nesta fotografia. Você e o seu opositor Bolsonaro, com essas duas mulheres lindas, com devido respeito, bonitas, joviais, fortes, simpáticas, atentas, dedicadas e dispostas a segurar as loucuras com que vocês dois vivem esta vida maquiavélica que ambos têm dentro do cérebro. Dito isto, vamos descansar, fechar os jornais e la nave va.